E aí, doutor Alain, uma pessoa que viveu, chegou quase aos 100 anos e não tem problema de colesterol alto, glicose, etc e tal. E o que acontece com uma pessoa dessa que nunca fez um exercício físico, nunca saiu andando pela rua, nunca correu, né? Isso aí, assim, é a famosa que a gente fala genética. A genética boa. Na verdade, o colesterol alto, ele é muito mais genético, muito mais hereditário do que propriamente pelos hábitos. Uhum. Então, eu costumo falar com os pacientes, às vezes... A criança já nasce com o gene do... Sim, sim. Eu costumo falar com os pacientes, às vezes, que colesterol alto não é para quem quer, é para quem pode. Então, assim, eu tenho paciente que pesa 150 quilos, come maçã de peito todo dia, que o negócio vai lá e faz o exame de colesterol e baixo. Porque tudo bem. Ele não tem a parte... Não está tudo bem, não. Pelo menos com colesterol. Com colesterol. Tem, né? Mas, assim, então, aí você faz o colesterol dele é baixo, porque ele não tem alteração genética de ter o colesterol alto. Porém, você tem alguns pacientes magros, com alimentação super correta, faz atividade física, faz tudo, e o colesterol dele é muito alto. Por quê? Porque é a genética de ter o colesterol alto. E esses vão ter que tomar remédio, Patrícia, não tem jeito. alguma pergunta? Tem pergunta aqui. A Dalva, do bairro Alípio de Melo, obrigada, Dalva, pela sua audiência. Ela pergunta o seguinte: doutor Alain, estou para fazer uma angioplastia. Quais são os riscos que envolvem a angioplastia? Bom, como eu disse, tem um estudo muito recente, né, que em novembro de 2019, que eu estava, inclusive, lá na hora da apresentação. 2 meses, né? 2 meses, muito recente. Não é todo mundo ainda que está sabendo desse estudo. Olha, então, peraí, para tudo, gente. A notícia foi dada aqui, de primeira mão, Cirantão. É isso aí. Ó, a pauta nova aqui, ó, presta atenção. Fala qual que é a notícia. Você tem uma ideia, daqui dos médicos de Belo Horizonte, dos cardiologistas, estava só eu e mais um lá no congresso. Então, assim, é claro que isso vai se disseminando, mas não é todo mundo ainda que sabe do resultado desse estudo. Então, a primeira coisa é avaliar se realmente precisa, ok? Precisa fazer angioplastia, por exemplo. Qual que seria um caso que você tem que fazer angioplastia? Tirando aqueles que eu falei da lesão principal lá no tronco, que a gente fala, lesão de tronco, ou insuficiência cardíaca importante. O paciente que, apesar de você estar usando todas as medicações, ele mantém muito sintoma. Mesmo você estando usando tudo de remédio, ele ainda está sentindo dor no peito. Então, aquele paciente vai se beneficiar pela angioplastia, porque vai melhorar o sintoma Pois é, dele. mas não tem. O que ela pergunta é se tem algum problema. Risco. Risco. Todo procedimento tem risco, né? Isso aí não tem dúvida. Agora, o risco de uma angioplastia é um procedimento de um risco muito baixo. Não é nada assim do outro mundo, não. O que pode dar errado, assim? Bom, primeiro, quando Tem pessoas que antigamente morriam com angioplastia. mas é porque Naquela antigamente época, quando as medicações que usavam... O cara vai fazer um cateterismo, pelo amor de Deus, Antigamente, era um drama, né? Antigamente, para se fazer cateterismo, a pessoa ficava internada no CTI só porque fez o cateterismo. Hoje a gente sabe que não. A pessoa vai lá, faz o cateterismo, vai embora. 4 horas depois vai embora para casa dele. É verdade. Só que aí qual que é a grande questão? É ver se realmente precisa de fazer o cateterismo ou não. Ou se precisa, no caso dela, ela já fez o cateterismo, porque agora vai fazer a angioplastia. Os riscos, quais que são? Como eu disse, não é para falar que não pode fazer, não. Tem necessidade de fazer? Lembrar que é um procedimento invasivo. Tem benefício em se fazer? Se tem benefício, ok, vão fazer. Agora, quais os riscos? Por exemplo, você recebe contraste. Então, o contraste pode fazer mal para os rins. Um paciente que já tem alguma alteração nos rins pode desenvolver insuficiência renal. Você uma predisposição, né? Você pode ter... arruma um lado e prejudica o outro. Medicina é assim. Remédio, como eu disse, remédio é droga. Ele melhora uma coisa, pode piorar a outra. Por isso você tem que indicar muito bem o remédio. Outra coisa, o próprio contraste pode causar reação alérgica em quem tem alergia a ele. Então, tem caso, às vezes, o paciente ter, por exemplo, a reação anafilática ao contraste. Outros casos que são mais raros. Você pode, na hora de fazer o cateterismo, pegar uma plaquinha de gordura, de colesterol e causar um AVC. Pode acontecer durante uma angioplastia, durante um cateterismo. Você pode, na hora de colocar o stent, isso é coisa rara, vão lembrar disso. Não tem nada assim de, não vou fazer então nunca mais. Não, é raro. Mas, na hora de colocar o stent, você pode romper a artéria, porque você tem que insuflar o stent ali. Então, o que ele está falando tem algumas complicações. A ver aqui, viu, doutor Alain? Com o Bruno, que é de Igarapé, ele está falando quais são os sintomas de uma artéria entupida.
Sim. Na verdade, a artéria entupida, como eu disse antes, lá aquela questão da placa de gordura, da arteriosclerose, é ela que entope a artéria. Quando a gente entope uma artéria, agudamente uma artéria do coração, você tem um infarto. Quando você entope agudamente uma artéria da cabeça, você tem um AVC. Quando a artéria está ali meio entupida, ou seja, passa uma quantidade de sangue, mas ela não está totalmente entupida, ela causa dor no peito, que é a angina. Aí, como ele está perguntando ali, qual que é o principal sintoma? Dor no peito. Esse é o principal sintoma. Agora, a gente pode ter muito que a gente fala de dor atípica. Nem todas as vezes vai doer no peito. Você pode doer na mandíbula, pode doer no ombro, pode doer braço, no braço, pode doer no estômago. Sim, e o mais importante, na verdade, no caso da dor do coração, são as coisas que acompanham ela, o que desencadeia. Por exemplo, a dor cardíaca, a principal característica da dor de angina mesmo, é que essa dor vai piorar na hora que você vai fazer atividade física. Por exemplo, você vai tentar subir um morro, aí dói o peito. Você para de subir, melhora. Aí você tenta de novo, dói o peito. Aquela dor não precisa doer o peito. Pode ser o braço, pode ser a mandíbula, mas se tem relação com esforço físico, o formigamento não é muito comum. Isso é uma queixa muito comum do paciente, vai no consultório, não, doutor, estou com meu braço formigando. Tem relação com esforço físico? Se tiver, a gente pode até investigar melhor. Mas às vezes é o quê? O paciente vai lá e dorme em cima do braço. Aí na hora que acorda, está formigando. Isso não tem relação nenhuma com o coração, tá? Então, os principais sintomas. Dor no peito, pode sentir falta de ar também, quando se tem uma artéria entupida. E às vezes essa dor no peito pode vir acompanhada de outros sintomas. Vontade de vomitar, sudorese. Quando a pessoa está tendo um infarto mesmo, ela soa assim, de molhar a camisa, dá aquela vontade de vomitar, urinar, pode dar falta de ar. Urinar é menos comum, mas aquela coisa de molhar a camisa, de suar, da vontade de vomitar, é muito comum. Pois é. Olha aqui, vou falar de outra coisa. Desconforto, irritação provocado pela prisão de ventre. Para de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado com tratamento de hemorroidas. E se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Você encontra em todas as farmácias, não só a Pílulas Imescar, como também a pomada Imescar. Agora eu quero falar uma coisa com você muito interessante. Metropax. Você sabe que na hora que a morte chega no seio da família da gente, quem tem um plano funerário tem tudo. Metropax, 0800-726-0140. 0800-726-0140. Fale com a Metropax, tá legal? Doutor Alain, quer dizer que as pessoas quando vão chegando aos 40, 35, 40 anos, já tem que começar a tirar o pé do acelerador, não é isso? Ou às vezes colocar o pé no acelerador em termos de fazer exercício, de se cuidar mais. Realmente, esses 35 anos que você falou... que come desordenadamente, bebe desordenadamente, não é verdade? Esses 35 anos que você falou é exatamente uma idade que a gente tem como limite. É claro que não é totalmente certo, mas até os 35 anos, quando você tem uma morte súbita, você normalmente não pensa muito em infarto. Hoje está mais cedo, de 35 para frente, você pensa mais em infarto. Com essas crianças que ficam dentro de casa o dia inteiro só no videogame, não joga mais futebol, não joga mais, não brinca, não sai, não brinca. Tem uma pergunta que dá tempo? Rapidamente. Giovana, ela lá de Esmeraldas. Obrigada, Giovana, pela sua audiência. Ela fala o seguinte: doutor Alain, meu marido tem 37 anos, sofreu um infarto, fez o cateterismo e agora ela quer saber se ele corre o risco de sofrer outro infarto seguindo à risca o tratamento. Na verdade, assim, teve um infarto, fez o cateterismo. Primeira coisa é saber o seguinte: fazer o cateterismo em si, o cateterismo é só um exame. Ele vai ver se tem artéria entupida no coração ou não. Se realmente tinha artéria entupida no coração, pode ser que às vezes fez angioplastia ou não, ou está tomando só remédio. Se realmente tem artéria entupida no coração, teve uma vez, pode ter outra sim. A doença não tem cura. Ela tem controle. A doença, essa arteriosclerose, ela tem controle, ela não tem cura. Para o resto da vida, você vai ter que estar cuidando dela ali. Doutor Alain, quer deixar o seu telefone? Sim, sim. Telefone, o endereço da clínica? Sim. A minha clínica, a Aquimed, ela fica no bairro Santa Inês. O telefone é 3047-9799. E no Instagram também, quem quiser seguir, eu coloco muita coisa lá sobre dúvidas, essas informações sobre saúde do coração. O meu lá é Alain Max Cardiologista, o meu Instagram. Pois é. E eu gostaria muito de dizer às pessoas que a gente pode ser um pouquinho previdente e diminuir o ritmo das coisas, né?
comer muito, beber muito, né? Procurar... Todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal. A gente cresce sabendo o que é o bom, o que é o ruim, Sim. não é verdade? Então, quer dizer, todo mundo pode saber que vai comer menos, vai diminuir um pouco dessa comilança dos finais de semana. O equilíbrio. Tem um equilíbrio, tudo isso vai levar uma boa saúde. Muito obrigado, Patrícia. Vambora? Deixa eu chamar para o Espelho Mágico? Tem Espelho Mágico amanhã, gente. Hoje, sexta-feira, sextou, um excelente final de semana. E amanhã eu aguardo vocês no Espelho Mágico. Muito obrigado, doutor Alain. Um abraço para vocês e até segunda.